Olá, tudo bem? Bem-vindo aí ao nosso canal, ao nosso vídeo. Hoje nós queremos dar continuidade àquelas nossas conversas que envolvem o grande tema da confessionalidade luterana dentro do cristianismo, a sua proposta, seu jeito de ser. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre uma coisa que é muito preciosa para os luteranos. A questão da distinção do entendimento da lei e do evangelho, tá bom? Eu sou o pastor Lauro Schneider, sou pastor luterano da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, sirvo a Deus aqui na Paróquia Cristo Redentor de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá. E é muito bom a gente poder estar aqui conversando. Sobre a distinção lei e evangelho, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Certa vez eu estava fazendo uma reflexão com um grupo bem grande de luteranos das duas igrejas e o tema era ser luterano. Nós tivemos muitas respostas que passeavam assim dentro de coisas luteranas, jeito de igreja, ornamentação, aquilo que a gente vê quando chega numa igreja luterana, que é diferente um pouquinho de algumas outras igrejas evangélicas. Mas dentro dessas respostas tivemos duas respostas que chamou a atenção. Uma das respostas foi de um senhor já assim de bastante idade, e ele disse uma coisa interessante. Ele falou: olha, pastor, ser luterano para mim significa que eu participo na vida de uma igreja que leva muito a sério a palavra de Deus. Aí eu questionei ele, mas peraí, afinal de contas, todas as igrejas cristãs não levam a sério a palavra de Deus? Não tem um compromisso com a palavra de Deus? Tanto é que anunciam essa palavra para todas as pessoas? Sim, ele explicou, realmente. Mas o que eu quero dizer de um compromisso muito sério com a palavra de Deus é que a igreja luterana, ela tem assim uma responsabilidade muito grande com a pureza do ensino, da doutrina luterana que se é ensinada na nossa igreja. Então, para mim, isso, diz ele, é uma das coisas muito importantes dentro da igreja luterana. O que ele estava querendo dizer, na verdade, é um dos pilares, uma das bases da igreja luterana. E que está assim bem claro no artigo de número 7 da Confissão de Augsburgo, quando os confessores ensinam que a verdadeira igreja cristã, ela existe e ela sempre vai permanecer aonde a palavra de Deus, o evangelho, é pregado de maneira clara. E os sacramentos, batismo e santa ceia, são administrados de acordo com essa palavra de Deus, também na sua clareza, também na sua pureza. Ou seja, não sou eu, pastor, que determino o que é o batismo, o que é a santa ceia, ou qual é a vontade de Deus para a vida das pessoas, mas é a palavra de Deus. E onde essa palavra de Deus é pregada com clareza, ali existe a verdadeira igreja cristã. É justamente isso que ele quis dizer, né, na conversa que a gente percebeu, quando ele disse que é uma igreja que tem um compromisso com a palavra de Deus. A outra resposta veio de uma senhora, que ela falou para a gente assim que ser luterano para ela significava que ela era membro de uma igreja que sabia distinguir, e isso ela via como sendo fundamental, sabia distinguir, assim, fazer uma separação clara. A palavra separação não é tão boa quanto distinguir, porque distinguir a gente não separa, a gente entende para fins de explicação. Então, sabia distinguir corretamente, com clareza, a lei e o evangelho. A lei e o evangelho, a distinção lei e evangelho, é um dos pontos grandes também dentro do luteranismo, e essas duas pessoas captaram isso muita clareza lá na vida diária da sua congregação como membro, assistindo os cultos, participando dos cultos, dos estudos bíblicos, no alimento também doutrinário da palavra de Deus que eles tinham no seu dia a dia. E esse ponto é muito importante. É precioso demais para cada um de nós. Mas essa pessoa ainda colocou uma coisa que foi o que me marcou. Sabe distinguir lei e evangelho e sabe distinguir a lei da própria lei. Eu falei, mas espera aí, o que você quer dizer com isso? Distinguir a lei da própria lei?
é que muitas pessoas fazem confusão na aplicação do que é lei e do que é evangelho. E mesmo o uso da lei. Às vezes usam a lei de maneira errada sem saber o que está acontecendo. E essa é uma das marcas também do ensino da doutrina luterana. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos leva para Cristo Jesus. Cristo é o centro dessa palavra da Bíblia. E Deus nos traz a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos conduz a esse Cristo, a essa salvação. E nessa palavra de Deus, Deus fala para a gente em forma de lei e em forma de evangelho. A lei, ela tem uma função. Ela não salva, ela não liberta. A lei, pela sua própria natureza, ela sempre condena. Ela acusa, ela desmascara o erro, ela estampa na nossa cara quem nós somos, a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus. E essa lei tem a sua importância, tem o seu uso. No Catecismo Luterano, o reformador Martinho Lutero explicou isso falando dos 3 usos da lei, que é conhecido de todo bom cristão luterano, que passou pela sua instrução confirmatória no Catecismo. Ele fala da lei como um espelho, onde a gente olha para ela e vê estampado quem nós somos. Quem é que nós somos? Nós somos seres humanos e somos pecadores por natureza, por nascimento. Como pecadores, nada mais merecemos senão o castigo temporal e na eternidade. Então a lei como espelho mostra quem nós somos. Mas ela não funciona somente assim. Ela também, muitas vezes, funciona como um freio na nossa vida. Nós estamos fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, a palavra de Deus nos mostra aquilo, tomamos conhecimento, opa, peraí, para. E aí vem o arrependimento, dá meia volta, volta para o caminho certo. Então ela funciona como um freio. E ela também funciona como norma. Norma é orientação para a nossa vida. São como aquelas placas colocadas ao longo de uma estrada. Então a lei tem essas 3 funções. E quando ele quis dizer que explica corretamente ou distingue entre a lei e a própria lei, é isso que ele quis dizer. Porque existe muita confusão em torno do uso e aplicação da lei. A lei, ela não pode ser usada para motivar a pessoa em relação a fazer e viver a vida cristã, no sentido de que ela não tem essa capacidade, porque ela somente mostra que nós somos incapazes. A única coisa que nos motiva, que nos alegra, que nos levanta, é a notícia da graça de Deus, da salvação em Jesus Cristo. E isso se chama Evangelho, boa notícia. Apenas o Evangelho muda o nosso coração. Então, precisamos distinguir o que é lei e o que é Evangelho. E qual tipo da lei que nós estamos usando, que nós estamos empregando, que nós estamos aplicando na nossa vida. A lei, no seu uso como norma, muitas vezes é feito muita confusão com ela. Ela como norma, ela só pode ser cumprida, praticada, por quem tem Jesus no seu coração. Por quem Jesus já abraçou, já perdoou o seu pecado, por quem Jesus está presente dia após dia com a sua graça. Porque só é possível cumprir essa lei em Cristo, que a cumpriu por nós. E nós pegarmos a lei no uso da norma e sairmos por aí afora dizendo para todas as pessoas, você tem que fazer isso ou fazer aquilo, sem que eles conheçam a graça de Deus, a gente corre no risco de sermos moralistas e legalizantes, que colocam a lei como uma maneira pela qual a pessoa vai ter a salvação. Vai criar uma sensação, uma segurança falsa. Eu fiz tudo o que eu precisava de fazer, agora então Deus vai me dar a minha salvação, né? Mas na verdade nós sabemos que a salvação é dádiva, é presente de Deus para a nossa vida. Então nós podemos sim usar a lei como norma e devemos usar, mas nós precisamos entender que ela só pode ser praticada e vivida por quem é cristão, por quem já está na graça, por quem recebeu a graça de Deus em Cristo e é perdoado. A pessoa perdoada, ele não vive essa lei pensando que nela vai ser salvo, mas ele vive essa lei porque Jesus já o salvou.
Então ele vive com alegria e com gratidão a Deus, respondendo ao amor de Deus, santificando a sua vida, apresentando a sua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus, em tudo que ele faz. Não só na igreja, também na igreja, mas na vida no geral, na família, no trabalho, nos relacionamentos sociais. Então essa lei como norma, ela é uma orientação preciosa para aqueles que querem, com alegria e gratidão, fazer a vontade de Deus. É claro que aí vai entrar outras coisas. Esse assunto puxa outros, como a tensão na vida cristã, do pecado, da graça, da lei, do evangelho. Também um capítulo muito grande que é a liberdade cristã, que nós não vamos falar dele aqui agora. Entra tudo dentro desse uso da lei como a norma para a nossa vida. Isso tudo é muito precioso, é importante para o cristão luterano e define em essência o que significa ser cristão luterano ou o que significa ser cristão. Vamos tirar o luterano dessa história. O que significa ser cristão? Porque o luterano é um grupo dentro das igrejas cristãs. E quando a gente compreende isso, em essência, a gente entende a essência da palavra de Deus, a essência da vida cristã, a essência do amor de Deus, a essência da própria liberdade cristã. Que esse evangelho doce da salvação e da graça de Deus em Jesus Cristo esteja no nosso coração, que seja a motivação para a nossa vida cristã, dos nossos relacionamentos humanos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.